Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O escândalo do chamado Mensalão, que começou em 2005, resultou um extenso processo que acumulou dados em mais de 50 mil páginas, 200 volumes e termina em longo julgamento do Supremo Tribunal Federal, que condenou 25 réus e absolveu 12. Hoje conversamos com o historiador e professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade de São Carlos, Marco Antônio Villa, que acaba de lançar o livro Mensalão, o maior esquema de corrupção da história política do Brasil. Professor, muito obrigada por estar conosco. Eu quero aproveitar e mostrar para o nosso telespectador o livro que o senhor acaba de lançar, que por sinal eu já observei, estive em algumas livrarias nessa época de Natal, muito presente, e está entre os mais vendidos. É verdade. Né? O senhor lançou agora, dia 10? Isso. Foi isso? Isso. E qual foi a sua principal motivação para se debruçar sobre esse amplo material e escrever um livro sobre o chamado Mensalão? Olha, de um lado a importância do que aconteceu. Afinal, nós começamos lá na CPMI dos Correios em 2005, foi uma das CPMIs, acho que mais importantes, ou a mais importante da história do Congresso, pelo trabalho das várias subcomissões. Depois o recebimento pelo Supremo em 2007 do inquérito, que virou ação penal, e esses 5 anos. E pela importância, pela primeira vez, Maria Lídia, nós estamos realmente tentando enfrentar a impunidade, que é um dos grandes males do país. A corrupção é difícil terminar da noite para o dia, mas a impunidade, que é a fonte da corrupção, a fonte inicial, é possível enfrentá-la. E esse processo é histórico. Eu digo, acho que sem exagero, que nós estamos, e o livro mostra isso, refundando a República no Brasil. Professor, quem escreveu o livro? O historiador ou o cidadão Marco Antônio Villa? Olha, eu acho que são os dois, viu, Maria Lia? De um lado, isso tem a ver com todo o trabalho de história que eu já fiz em todos esses anos, sobre história social, história política do Brasil, e do outro, é aquela coisa do cidadão preocupado com o Estado democrático de direito, com a democracia brasileira, com as mazelas, e vendo que pela primeira vez nós tínhamos, eu estava meio descrente no início do julgamento, vou ser sincero para você. Eu falei, será que tudo vai acabar em pizza, né, como nós sempre falamos? Aliás, na sua contracapa, né, o senhor fala exatamente isso. Parecia que tudo, como de hábito, acabaria em pizza. E não acabou. E isso foi importante. De um lado, pela importância da imprensa. A imprensa joga um papel, a liberdade de imprensa é essencial para a democracia brasileira. Do outro, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, exercendo de forma plena as suas funções constitucionais. Apesar de todas as pressões, não foi nada fácil esse julgamento. Eu relato no livro as pressões que os ministros sofreram por parte, por exemplo, do ex-presidente Lula, que chamou o ministro Gilmar e tentou, inclusive, chantageá-lo, porque essa é a expressão correta, dizendo que ia denunciar isso, aquilo era tudo conversa fiada e tal, e o ministro Joaquim Barbosa, relator e hoje presidente, que teve um papel histórico. Daqui a alguns anos, quando nós olharmos para 2002, nós vamos ver que teve um brasileiro que naquele momento, outros também no Supremo, mas especialmente Joaquim Barbosa, que apesar de todos os problemas de saúde, com todas as dificuldades, durante 5 anos de investigação, de 2 de agosto até hoje, exerceu um papel fundamental na refundação da República Brasileira. O senhor, logo no início da nossa entrevista, falou da importância, né, para o país desse caso do Mensalão, que resultou esse julgamento, como nós falamos, com material tão extenso, tão longo. Perfeito. Qual foi o saldo deste trabalho para o país? Olha, eu acho que quando um prefeito do interior de uma pequena cidade for desviar uma merenda escolar, ele vai pensar 2 vezes. Por quê? Porque ele vai ver um ex-ministro da Casa Civil, todo poderoso, chamado pelo então presidente Lula de capitão do time, o senhor José Dirceu, entrando numa cadeia e cumprindo 10 anos e 10 meses de prisão, além dos 642 mil reais de multa que ele tem de pagar. Ele vai pensar 2 vezes. Quer dizer, quando você enfrenta a impunidade dessa forma, coloca uma dona de banco está aberto, banco rural, na cadeia. Quando você pega um presidente da Câmara, ex-presidente da Câmara, como João Paulo Cunha, e o condena também à prisão, alguns em regime semiaberto, outros em regime fechado, isso é um exemplo. Ou seja, a impunidade tende a acabar. Não é possível ter democracia com impunidade. E esse processo da ação penal 470, do julgamento do Mensalão, nesse sentido que eu acho que ele é histórico para o Brasil. Nós estamos começando uma nova vida a partir desse julgamento. O senhor é autor de muitos livros. O que é mais fácil?
escrever sobre a história do país olhando para trás, ou escrever a história do país como o senhor fez, Sim. durante o processo, enquanto as coisas estão acontecendo, o seu trabalho tem algumas características de um trabalho jornalístico? Olha, é a chamada história do tempo presente, né, que é uma das vertentes da história. É muito mais difícil escrever assim, no calor da hora. Primeiro porque não necessariamente você tem todas as fontes, apesar que eu consultei todas as fontes, o STF, fui inclusive todo o que foi possível ter acesso aos atos do processo, a CPMI dos Correios, que tem um relatório brilhante em 2006, aprovado em 2006, e acompanhei todas as sessões, né? Não foi um trabalho fácil, tal. Claro que se a gente tivesse mais tempo, seria um trabalho mais tranquilo, mas eu acho que é uma experiência nova. Eu aprendi a fazer um outro tipo de trabalho de história, aprendendo muito com o jornalismo, porque eu devo muito da minha formação histórica, desde quando eu era pequeno, adolescente, ao jornalismo, a tudo que eu aprendi. E mais uma vez foi importante as fontes jornalísticas, por isso que eu sempre prezo e digo a todos a importância que é a liberdade de imprensa. Muitos jovens não viveram a ditadura, não sabem o que é censura, a repressão. Então nós vamos louvar a importância da nossa Constituição de 88, a garantia das liberdades. E tem muita gente que odeia a liberdade de imprensa. Uma última pergunta, professor. Com o trabalho terminado, o livro está aqui, está pronto, sim, entre os mais vendidos. O que é que este livro significa, o senhor é um historiador, sim, para a história do Brasil? Olha, Maria Lídia, a ideia é justamente deixar um documento no calor da hora de um processo histórico. Eu acho que isso para as novas gerações verem que em 2012, no segundo semestre, a partir do dia 2 de agosto, o Brasil estava começando uma nova vida, que não é uma tarefa que vai resolver da noite para o dia. Nós não vamos sair do inferno para o paraíso, tem um longo purgatório. E esse longo purgatório é uma tarefa de todos nós, de fortalecer a democracia brasileira e o Estado democrático de direito. Não é uma tarefa simples, mas é um longo caminhar, e o julgamento do Mensalão é o início disso tudo. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite.